Carla Zambelli, a militante bolsonarista que foi presa na Itália, agora pode ter mais um capítulo na sua história: perder o mandato de deputada federal. Pois é, o que vai acontecer? Temos novidade nessa notícia? Vamos saber agora com o Pedro Zambarna no Plantão do Meteoro. Bora lá! E aí, mais desgraça na vida de Carlinha, Pedro? É isso que você trouxe aqui pra mim? Carla Zambelli. É o seguinte, gente. Temos notícias, algumas não muito boas, mas eu ainda tô otimista quanto a Carla Zambelli. Porque assim, a gente tá em dezembro, né, gente? Tudo que for decidido agora no Congresso vai ser em 26, né, gente? Vai ser em ano eleitoral, como não fizeram nada com o Eduardo Bolsonaro até agora. Mas a gente tem essa. Primeiro eu vou trazer a má notícia, depois vou trazer as boas notícias, porque a baguncinha tá garantida. Relator do caso Zambelli na Câmara contesta a atuação do Supremo Tribunal Federal. Parecer favorável à manutenção do mandato de Zambelli traz contestações ao STF e a decisão da primeira turma que determinou a cassação. Gente, o relator quer que a Zambelli mantenha o mandato. Isso significa que ela vai manter o mandato? Não, ele é relator do caso na CCJ. Tem uma tramitação em cima disso ainda. Vamos lá. Em parecer que defende a manutenção do mandato de Carla Zambelli, o relator Diego Garcia... Qual partido o Diego Garcia é? Republicanos, né? Incluiu uma série de contestações à atuação do Supremo Tribunal Federal. A deputada foi condenada pela primeira turma a 10 anos de prisão e a perda do mandato por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica. No entanto, caberá à Câmara dos Deputados e não ao STF confirmar ou derrubar a perda de mandato. No parecer, Garcia sustenta que não se pode cassar o mandato de parlamentar por simples decorrência automática de condenação criminal quando há divergência interpretativa dentro do Supremo. Ele argumenta que a primeira e a segunda turma adotam entendimentos distintos sobre perda de mandato. Claro, né? Por que eles adotam, né? Por quê? Ai, a gente tem que xingar muito o Fux, né? A gente tem que xingar muito o Fux. Tem que lembrar o Fux sempre. O que, segundo ele, impede uma aplicação automática da decisão. O relator acrescenta que a Câmara dos Deputados não está vinculada a uma única interpretação da Constituição, especialmente quando há decisões conflitantes entre a primeira e a segunda turma, defendendo que o Legislativo deve exercer a sua própria avaliação constitucional. Em outro ponto, o deputado afirma que não compete ao Supremo substituir-se à vontade do eleitor, argumentando que o julgamento criminal não encerra o debate político sobre o mandato. Deixa ela exercer o mandato da cadeia. O que vocês acham? Presa. Vamos fazer isso. Garcia também afirma que a cassação automática do mandato, sem juízo político, viola a separação dos poderes. Para ele, a decisão da primeira turma, ainda que seja transitada em julgado, ou seja, não tem recurso, não esgota a apreciação da constitucional desta Casa Legislativa. O parlamentar escreve ainda que a prerrogativa de perda do mandato parlamentar não pode ser reduzida a um ato meramente cartorial, e que a decisão judicial não elimina a necessidade de juízo político exigido pelo artigo 55 da Constituição. Ao tratar diretamente da condenação da deputada, Garcia conclui que a interpretação adotada pela primeira turma não tem caráter vinculante para o Legislativo. Essa é a informação do relator, só que já há reações, Ana. E o que eu tô dizendo é que assim, gente, isso aí tem chance de voltar pro Supremo, tá? No DCM, Lindbergh quer que Alexandre de Moraes decida sobre o mandato de Zambelli no lugar de Luiz Fux. Eu tô achando engraçado, mas isso é possível? Claro que é. Não, vambora. Ué, ele no outro não falou que a segunda turma diverge da primeira? Então, quem tá na primeira turma é o Xandão, não é o Fux. Fux foi pra segunda turma. Então, o que diz o Lindbergh, grande líder do PT? O deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, tem trabalhado para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, assuma a relatoria do mandato de segurança impetrado em 23 de setembro de 2025, que visa obrigar a mesa diretora da Câmara a declarar a perda de mandato da deputada Carla Zambelli. A articulação se baseia no fato de que Moraes já conduz as ações penais contra Zambelli na primeira turma do Supremo, responsável por sua condenação. Farias e aliados do PT defendem que, segundo a regra de prevenção, procedimentos vinculados ao processo principal devem ser encaminhados ao mesmo ministro, especialmente após o pedido de Luiz Fux para deixar a primeira turma, o que implicaria na redistribuição do mandado de segurança. Na terça-feira,
No entanto, o deputado Diego Garcia, do Republicanos, apresentou um relatório contrário à posição do PT na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele defendeu a manutenção do mandato de Zambelli, argumentando que a decisão da primeira turma, embora transitada em julgado, não instiga a análise constitucional da Casa Legislativa. O líder do PT argumenta que a Câmara deve formalizar a perda de mandato, sem a necessidade de abrir um processo político, considerando que a decisão judicial já foi transitada em julgado. Em seu entendimento, o procedimento adotado pela Câmara para reavaliar a perda de mandato, incluindo oitivas e perícias, é incompatível com a Constituição. O Lindbergh tá certo, Ana. A Zambelli tem menos direito que o Eduardo Bolsonaro. O caso do Eduardo não tá transitado em julgado ainda. O dela tá. Ela foi condenada, gente. A defesa de Lindbergh do PT critica o que considera uma tentativa de criar uma terceira instância parlamentar. Sabe o que é isso aqui, gente? PEC da bandidagem. É a mesma coisa. Que reavalia uma decisão judicial definitiva. Eles argumentam que isso afronta a Constituição e desobedecem uma ordem judicial expressa. De acordo com o texto enviado ao Supremo Tribunal Federal, a manutenção de Zambelli no exercício do seu mandato, mesmo estando detida no exterior e com uma ordem de extradição pendente, fere a moralidade administrativa e prejudica o regular funcionamento da atividade legislativa. Ana, não precisa pesquisar muito. A Daiane mostrou no corte dela, e eu vou repetir aqui, o Lindbergh está com uma posição absolutamente correta, que é a grande vantagem dos parlamentares progressistas, tá? Eles estão levando os casos para apreciação do Supremo, tá aprofundando a crise entre os poderes, mas assim, o Centrão quer ser corda de transmissão dos do golpismo, gente. Porque é o seguinte, o Ramagem, a Zambelli e o Eduardo tiveram salário cortado, mas eles estão custando para a Câmara R$400 mil por mês. Isso aqui é dano ao horário, gente. E no fundo, Ana, assim, ainda ela foi condenada por invasão do CNJ. Na minha opinião, assim como você lembra sempre dos crimes do Bolsonaro na pandemia, a Zambelli tinha que ser julgada e condenada por esse discurso aqui. Vou mostrar para vocês. Eu nunca esqueci desse discurso dela. Hoje é dia 29 de novembro de 2022, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Desde os últimos dias, principalmente desde ontem, a gente viu o desenrolar de acontecimentos envolvendo o jornalista Paulo Figueiredo, um golpista, e as tropas do Exército, principalmente os generais 4 estrelas. Eu venho me dirigir a eles, generais 4 estrelas. Nos últimos anos, tenho defendido com toda a minha alma, com toda a minha força, às vezes indo para cima de colegas que ousam falar mal dos senhores. Mas hoje venho aqui defender Paulo Figueiredo. Defender não porque eu concordo ipsilitris com o que ele disse, até porque ele nomeou pessoas e, eventualmente, pessoas não devem estar nas discussões o que está acontecendo na lâmina do tempo que está acontecendo agora. Pessoas, eu, Paulo Figueiredo, um determinado general, somos muito poucos. Temos muito pouca importância diante da lâmina do tempo que tem se desvendar nos próximos anos. Há muitos anos a nossa pátria vem sendo alvejada por supremos atacando o que Supremo. Não estão preocupados nem com a nossa Constituição e nem com a nossa lei e nossa ordem. Em última instância, senhores generais 4 estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos, os militares que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas, generais 4 estrelas. E isso não depende de partidarismo, e concordo quando leio com todo orgulho que vocês são apartidários e estão aqui, senhores, para defender a nossa nação e o Estado brasileiro, a nossa Constituição, a garantia da lei e da ordem. Mas há quantos meses a nossa lei e a nossa ordem vem sendo apedrejada? Há quantos meses, há quantos anos a nossa bandeira vem sendo pisoteada pela esquerda? Há quantos meses, há quantos anos o Supremo Tribunal Federal só tem agido para desmantelar a nossa lei, a nossa ordem?
O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo Leia a lâmina. que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, O 8 de janeiro, ó. Ela vocês pediu. vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo a partidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando, salvem as nossas almas, diante dos quartéis generais? Ana, saiu barato, tá? Ela tinha que ser presa por golpe. Ela tinha que estar No inquérito que o Bolsonaro foi do condenar. golpismo. Tinha mesmo. O Vitor Panchorra é um que sempre fala, o Vitor parece que ele teve um tempo que ele estava na direita, e ele falou, muitos deputados instigaram o 8 de janeiro, não foram no dia porque sabiam que ia dar merda, e a Carla foi uma. A Carla Sim. tinha que ser pega como mentor intelectual desse negócio. Sim. E assim, gente, ela fala baixinho mesmo, desculpa o volume baixo, mas assim, eu não consigo ver, tem manobras no Congresso para não acontecer nada, mas eu não consigo ver isso acabando bem. Eu acho que o Alexandre tem tudo para entrar nessa e marcar um golaço. Mas como você bem pôs, Pedro, a coisa toda tá sendo encaminhada de uma forma que o STF tem se visto obrigado a tomar as decisões, né? E aí isso é um jogo de ganha-ganha. Ou eles ganham porque fazem, né, pensando no Congresso, né? Ou eles ganham porque fazem valer aquilo que eles querem no Congresso, ou eles ganham com a narrativa de que há uma ditadura do judiciário e aí continuam, né? Então essas esticadas assim de corda elas têm um plano de backup, né? Que é essa, se tudo mais falhar, a gente diz que é ditadura do judiciário, né? Do Supremo. Eu queria te agradecer por lembrar do discurso da lâmina do tempo, que eu tinha esquecido. Eu sempre lembro, tá nos meus arquivos, assim, falar de Carlos Zambelli, lembra desse discurso. A lâmina do tempo, né? Você tem toda a razão, ela devia, eu acho que saiu ainda barato para ela, saiu pouco para Zambelli, e aí é um ponto que eu queria lembrar, que o nosso chat lembrou aqui, porque eu fiquei pensando nisso, né? Por que essa proteção ao mandato da Zambelli, que é uma peça descartável em si, né? Paulo Bilinski, e tinha um outro mandato também que tá com ela, vou ver qual que é aqui. Exatamente. Então, assim, essa cassação dela e dos outros também, né? Do Bananinha e do Ramagem, tem consequências não apenas para eles, mas para os outros também. Então, apesar das mãozinhas terem soltado o Zambelli muito rápido, e é por isso que ela se ferrou, logo eles perceberam que ela podia se ferrar, mas não muito. Paulo Bilinski, Tiririca, Antônio Carlos Rodrigues e Luiz Felipe Orleans e Bragança. Não é pouca gente, é 4. Não é pouca gente. E é por isso que há toda essa movimentação também para proteger esses mandatos e para passar projetos de blindagem ali, não apenas para que eles não se ferrem diretamente, mas porque um caindo não leve os outros também, tá? Então, talvez a gente vá ver aí uma defesa cada vez mais empenhada e ferrenha do mandato da Zambelli, por incrível que pareça, né? Ela que já teve aí a mãozinha solta, né? Quando ela era vista ali como o bode expiatório, né? Ela foi o bode expiatório da derrota do Bolsonaro nas eleições, mas ela não é também tão inócua assim. No mínimo, ela caindo, ela carrega outros também, né? Então, de novo, só resta a Zambelli cantar, né? Porque ela ela tem ainda um trunfo na manga, né? Mas não vai ser tão simples assim de
de derrubá-la. Eu não contava com isso, sabe? Eu não contava com essa proteção que ela teria, mas faz todo sentido que ela a esteja recebendo aí. É isso. Eu queria comentar já acabou o nosso tempo, mas eu queria comentar uma coisa sobre essa argumentação do relator ali, né, de que essa daí, desculpa, só rindo mesmo, né, nós temos um STF dividido, né, não podemos aqui tomar uma decisão porque o STF está dividido porque o Fux uma hora está aqui, outra hora está ali, então eles olham aqui pro Fux na hora do julgamento da primeira turma e diz, olha aqui, a primeira turma não é unânime, porque tem o Fux, daí o Fux levanta da cadeia e vai pro outro lado, olha aqui, nós temos uma segunda turma que é totalmente contra, então ó, nós temos aqui o STF é um inferno, dividido. né? Pô, não dá pro Fux ficar fazendo isso, vai pra lá, vai pra cá, e aí conta o Fux em todos os lados. Brincando de pique-esconde. Queimar. Pô, a palhaçada a palhaçada da consequência da palhaçada do Fux, ainda realmente concordo com você, Pedro, ainda vai ter muito desdobramento dessa palhaçada toda dele aí. E já tá sendo essa. Que argumentação é essa? Não, o STF aqui tem 2 turmas divididas, por favor. Por favor. Vamos lá, antes que eu fique mais indignada ainda com a participação do Fux nessa história. Ficamos por aqui e voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora lá.